Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de entender porque que na Índia tem um deus com cabeça de elefante. Ganesha é um deus hindu com cara de elefante. Olha só. Aqui no Ocidente... Não só a cara, né? A cabeça inteira. A cabeça inteira, exatamente. E aqui no Ocidente, aqui no Brasil especificamente, ele é muito conhecido. Uma galera nova era curte esse deus, tem essas estatuinhas e tudo mais. Agora, por que será que na Índia, que tem milhares de deuses, é um dos países, ou melhor, uma das religiões, se é que a gente pode chamar assim, o hinduísmo, que tem mais deuses no mundo? Por que que um deles é esse deus com cara de elefante? E por que que ele é tão especial em quase todos os templos que você vai entrar lá na Índia, se não todos os templos hindus na Índia, ele tá na entrada do templo? Exatamente. Qual é que é a história inicial desse cara aí? Bem, a história tem uma mitologia para a criação. Lógico. Na verdade tem algumas histórias, mas a mais legal e a mais difundida é que Parvati, que é uma deusa da mitologia hindu, ela criou ele através da argila e ele então seria uma espécie de filho dela ali da criação. E ele não tinha cara de elefante? Não tinha, ele era um deus normal ali, talvez azul, né, como os indianos gostam, para remeter ao céu, ao divino, mas ele era um deus normal ali, seria um ser humano, né, não seria zoomórfico. E aí ele teria tido uma incumbência de guardar Parvati enquanto ela tomasse banho. E Parvati falou, não quero ser interrompida por ninguém. E aí Ganesha falou, ok. É o banho de beleza. É o banho de beleza dela, ele ficou lá de guarda e nisso chegou Shiva. E Shiva era o marido de Parvati. Deve ser ainda, né? A gente não teve notícias do divórcio. Mas os dois eram casados e Ganesha ali no cumprimento da sua função falou, não, você não vai chegar perto dela. Shiva... Eu sou o marido. Falou, eu sou o marido. E já que ele já tem aquele comportamento de destruir, de renovar, ele é meio que o deus do equilíbrio ali, o que ele fez? Ele foi lá e cortou a cabeça de Ganesha fora. Quando ele viu Parvati, viu como Parvati ficou, ele percebeu a besteira que ele fez. E rapidamente, para consertar, como se para ninguém percebesse o que ele fez, ele pegou a cabeça de um elefante e costurou no lugar e falou, tá aqui, né? Ele pegou a cabeça do primeiro animal que ele viu. É verdade, era um elefante. Olha só, e aí ele catou, colocou e falou, olha que bonito que ficou, Parvati. E Parvati não ficou muito bem convencida, continuou brava com Shiva, mas acabou aceitando assim. E aí dessa forma, ela deu a missão para Ganesha guardar sempre a entrada da casa dela. Então, por esse motivo que a gente vê sempre Ganesha guardando a entrada de qualquer templo, independente de que Deus seja cultuado ali dentro. Exatamente. E há ainda uma outra história de que foi com uma das presas de Ganesha que foi escrito Mahabharata, um dos maiores, se não o maior épico do mundo. Um livro sagrado hindu também, que a gente tem vídeo aqui no canal sobre ele. Exatamente. Então quando você vê lá aquela imagem do Ganesha com uma presa quebrada, é porque ele cedeu a presa dele ali para que servisse de caneta para o Mahabharata ser escrito. Então agora vamos falar dos elementos que compõem as principais figuras. Quando a gente vê lá graficamente Ganesha representado, vamos entender o que significa. Primeiro, dá para perceber que, além de ser de elefante, é uma cabeça desproporcional com relação ao corpo. Claro, é de elefante, mas mais do que isso, essa grande cabeça, além de representar a memória de elefante, que é conhecida aqui da gente, do popular, né? A galera já sabe disso, então representa, sim, a memória de elefante, mas também o acúmulo de sabedoria. Uma cabeça grande, então a sabedoria ficaria, o conhecimento junto com o uso dele, portanto a sabedoria, ficaria acumulado naquela cabeçorra ali toda, não é? De Ganesha. Porque também tem uma simbologia por trás da orelha, essa orelha é muito grande, se você olhar e reparar a boca dele, ela é muito pequena. Então aí tem uma contraposição entre aquela coisa de que um sábio, para montar a sua sabedoria, para desenvolver a sua sabedoria, você tem que ouvir muito mais, ouvir visões diferentes, ouvir o tempo todo o que está acontecendo e falar menos do que ouve. Logo a boca é pequena e as orelhas são grandes para conseguir fazer esse processo de ouvir, de aprender, de filtrar, de entender, e aí sim, assim se constrói a sabedoria. E aí a gente já percebe, tanto pelo que o Bruno falou da cabeça e tanto pelo que eu falei da orelha, como Ganesha está associado à sabedoria. Com relação às presas de Ganesha, a gente já falou. Então, Ganesha quebra uma das presas para o Mahabharata ser escrito. Portanto, simboliza os sacrifícios que a gente tem que fazer por uma obra maior. Isso lembra muito
uma esfera da árvore da vida chamada Gevurah, né? Que você corta algumas coisas, corta o que é desnecessário por um bem maior, certo? Exatamente. E aí a gente pode continuar falando da tromba dele, porque a tromba também tem uma simbologia de força. É por onde o elefante pega as coisas, levanta, arremessa, mas ao mesmo tempo ela é muito maleável. Então ela também é uma demonstração de que ao mesmo tempo que você pode empregar sua força, ser rigoroso, empregar sua justiça, você também pode ser maleável, ou seja, pode ser misericordioso, você pode entender ali e ter empatia com o outro lado. Então, essa tromba também, ela traz um significado de um equilíbrio entre uma expansão e uma restrição. E assim como os elefantes, Ganesha tem uma protuberância barrigal. Um pânceps. Um pânceps bem maneiro, que em muitas culturas orientais, um barrigão significa fartura. E principalmente lá na Índia, não só pelo histórico de fome, mas inclusive pelo vegetarianismo. Veja, os elefantes são herbívoros, né? Não comem carne e ainda assim são grandes, majestosos e corpulentões, barrigões, né? Tem essas barrigas aí. Então essa associação da fartura, ao mesmo tempo que um Deus que protege a entrada dos lugares sagrados, que pode trazer a fartura também. Um outro elemento que aparece em algumas representações, não em todas, é um machado. Ele não é uma arma de guerra, ele é um símbolo que Ganesha segura dizendo que, olha, assim como o machado corta, nós devemos cortar aquilo que não nos interessa materialmente para que a gente consiga atingir os nossos estados espirituais mais elevados, chegar no nosso nirvana. Então, para a gente cortar de um lado, cortar de outro, quando é um machado de lâmina dupla, muito parecido com o simbolismo do machado de Xangô, é cortar essa coisa para que a justiça consiga se manifestar. Então, não importa se corta de um lado ou se corta do outro, o objetivo final é que aquilo seja justo e seja essencial. E na flor de lótus também, várias representações, não em todas, mas em muitas representações, não só na Índia, como também em outras regiões, é o desabrochar da consciência. O lótus cria suas raízes no lodo até chegar na lama e desabrocha aquela flor maravilhosa, né, que parece um chakra mesmo, acima da água. Então, o lótus representa esse desabrochar da consciência, ainda que com o físico na matéria. E aí vocês vão ver também algumas imagens do Ganesha com a mãozinha assim, como se estivesse te abençoando. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está com essa mão mostrando ali, olha, aqui eu venho em paz, estou desarmado, estou te dando minha bênção, mostrando aqui a minha alma, os riscos, as minhas linhas da vida. Muitas vezes o Om está desenhado aqui. Exatamente, muitas vezes o Om, então trazendo o som sagrado do universo para você. E essa bênção, obviamente, ela é dada para os fiéis que ali que acompanham ou que de alguma forma fazem suas oferendas para Ganesha. Eu tô aqui, tô desarmado, mas estou com um machado, tome cuidado. Tô tranquilo. Não chega perto que eu sou louco. E na maioria das representações existe um rato próximo ali de Ganesha. Para quem não sabe, esse rato é a montaria dele. Sabia que em algumas representações, quando o Ganesha tá montado nele, é um ratão, gigante, né? tipo o Mestre Splinter. Assim. Exatamente, tipo o Mestre Splinter. E aí a história é a seguinte: a presa que Ganesha não tem, uma delas, que é a direita, tem um outro motivo de ser. Ele estava lutando lá com um demônio e aí ele arranca e taca a presa, esse demônio vira o tal do rato e aí imediatamente ele subjuga esse demônio agora transformado em rato, que então o domina. Me lembra muito o arcano da força. Né? O rato então seria de alguma forma nossos instintos, que em determinado momento podem ser vistos como os nossos demônios e precisam ser subjugados. Exatamente. E como o Ganesha fala muito dessa questão de lidar com a questão material e espiritual, tanto é que ele tem ali um saquinho ali em forma de saco de doce, que representa um saco de moedas. Tem muita gente que dá moeda para Ganesha pedindo prosperidade. Ele também é um deus que está associado à remoção de obstáculos. Isso. Então, como tem muita essa associação de remover obstáculos e trazer prosperidade, ao mesmo tempo ter o rato ali embaixo, com as 4 patas no chão, como se fosse uma montaria, lembrando para tomar cuidado para seus instintos não te levarem para a parte material. Exatamente. Esse, muitas vezes, ao invés de um saquinho, né, de um doce único, ele carrega uma tigela com docinhos. Lá na Índia, podemos vivenciar que quando você faz as suas obrigações diárias religiosas, além de pintar aqui a região do terceiro olho, você come um docinho também. E era bonzinho o docinho, né? Diferente. Eu não sei nem do que aquilo era feito, mas a gente comeu.
Isso. Estamos vivos. E além disso, ele também muitas vezes aparece com um Trishula aqui no terceiro olho, que também representa a sua parte de Shiva, né? Ele é filho de Parvati, meio filho de Shiva, então representa mais uma vez essa síntese dos opostos. O Trishula como um caminho aqui, um caminho aqui, um caminho do meio, representaria essa síntese, essa união dos opostos. Então hoje nós conhecemos um pouco mais sobre esse deus indiano com cabeça de elefante que a gente vê tanto aqui pelo Brasil. Muito, né? E eu queria colocar mais uma coisa no rato, que lá na Índia eles têm não coloca nada no rato não, mano. Sacanagem com o rato. Eu queria falar mais uma coisa sobre o rato, que lá na Índia eles têm um templo todo dedicado a um deus rato. E aí tem milhares, eu não sei nem como. E é louco porque esse deus rato é como se ele fizesse parte de uma família. E todas as pessoas daquela família que morreram, elas reencarnaram como os ratos. Então os ratos que estão ali, é como se eles fossem membros daquela família. Por isso que a galera vai lá, alimenta, dá leite pros ratos, ninguém pode pisar no rato lá. Temos um vídeo muito antigo no canal falando sobre isso também, rapidinho. Pílula de conhecimento. Pílulas de conhecimento. Exatamente. Certo? E você, já pensou em todos os sacrifícios que você já fez em nome de um bem maior e já removeu os obstáculos da sua vida para subjugar os seus instintos e assim ter uma consciência expandida? Essa foi importante, hein? Deixa aí nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.